convidamos agora o senhor Guilherme Guimarães, da Datalerj, para sua apresentação no painel Aspectos Jurídicos. Meu nome é Guilherme Guimarães, sou advogado com 20 anos de experiência jurídica, sou especialista em segurança da informação pela Universidade Latino-Americana de Tecnologia, que foi uma universidade criada pelo HSBC quando ele estava aqui no Brasil, isso há mais de 15 anos, inclusive eu sou da primeira turma. Sou especialista em gestão da tecnologia da informação e comunicação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e contribuí na redação do Marco Civil da Internet. E nós iremos falar, em linhas gerais, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela irá impactar na nossa organização corporativa. Vazamento de dados sempre existiu e sempre irá existir. Inclusive, até o ministro do Superior Tribunal de Justiça já alertou que haverá um aumento exponencial no número de ações, tanto na esfera civil quanto trabalhista. E a pergunta que nós temos que fazer não é se, é quando irá vazar dados de nossa empresa, porque é praticamente impossível nós fecharmos todas as torneiras para conter um vazamento de dados. E por conta disso veio a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a lei que disciplina toda operação de tratamento de dados pessoais realizada por pessoa natural com fins econômicos ou pessoa jurídica de direito público ou privado que coletar dados, independente do meio, ou seja, tanto no papel ou no ambiente eletrônico, e também independente do seu porte e do seu segmento. Mas o que significa tratamento de dados pessoais? Significa qualquer operação que se realiza com dados pessoais, como coleta, acesso, classificação, ou seja, realizou qualquer uma dessas operações com dados pessoais, obrigatoriamente você deverá observar a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando que eu aplico a LGPD? Basicamente, se você ofertou produtos ou serviços, ou se você coletou dados no território nacional, especialmente se você coletou dados de um estrangeiro transitando no território nacional, obrigatoriamente você deverá observar a LGPD. Mas o que é um dado pessoal? É toda informação relacionada a um indivíduo. É toda informação que eu consigo identificar de maneira direta ou indireta. Então, por exemplo, uma placa de carro. Uma placa de carro não é um dado puro. Mas se eu pegar outra informação que está no Detran que eu consigo identificar o indivíduo, essa placa de carro passa a ser um dado pessoal indireto, porque eu preciso de outra informação que está no Detran para conseguir identificar o proprietário daquele veículo. Então, o dado pessoal é toda informação relacionada ao indivíduo que eu consigo identificar de maneira direta ou indireta. E dado pessoal sensível, são somente essas hipóteses, informação sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, saúde e dado biométrico. Ou seja, se você faz um registro de ponto do seu colaborador, saiba que você está tratando dados pessoais sensíveis. Então, até o contrato de trabalho deverá ser revisitado, porque várias questões deverão ser colocadas no contrato de trabalho, porque você faz o compartilhamento de dados dos seus colaboradores com várias empresas. Por exemplo, o plano de saúde, a empresa que faz o exame admissional e dimissional, que inclusive tratam dados sensíveis. Então, o contrato de trabalho necessita urgente uma revisão. E a lei especifica quais são as bases legais nas quais eu deveria fazer o tratamento de dados. São somente nessas bases legais, que estão lá no artigo 7º e 11º, que são uma com consentimento e as demais sem consentimento. E a minha sugestão é, sempre que você for verificar qual base legal devo encaixar o meu tratamento de dados pessoais, escolha sempre naquelas sem consentimento, porque, por incrível que pareça, a pior base legal para você fazer o tratamento é com consentimento. E a lei também especificou vários princípios que são de observância obrigatória, tanto na base legal com consentimento, quanto naquelas sem consentimento. Como a finalidade, onde você vai ter que expor previamente, de forma clara, que não deixe dúvidas para o titular dos dados, o propósito que o levou a coletar os seus dados. A necessidade, que você só pode coletar o mínimo necessário para atingir a sua finalidade, ou seja, se eu preciso só do nome e CPF, só que eu coleto outros dados para enriquecer minha base de dados, só que esses dados são desnecessários para atingir minha finalidade, obrigatoriamente eu deveria eliminá-lo. Isso, inclusive, já estava previsto até no Marco Civil da Internet. E existem outros princípios, como a segurança, a prevenção, responsabilização e prestação de contas. E o que é que eles nos dizem? Que eu vou ter obrigatoriamente que utilizar medidas técnicas para proteger os dados pessoais, comprovar a eficácia dessas medidas, ou seja, não vai adiantar nada de escrever uma linda e maravilhosa política de segurança e deixar na gaveta amarelando, realizar auditorias regulares e adotar medidas preventivas. E a lei também especificou vários direitos do titular, como, por exemplo, confirmar se os dados estão com a empresa, acessar seus dados, isso ele pode exercer a qualquer momento.
saber se os dados foram compartilhados, solicitar a portabilidade dos dados, anonimizar, ou seja, o dado perde a capacidade de ser associado ao titular dos dados, bloquear, eliminar os dados e revogar o consentimento a qualquer momento. E você pode fazer transferência internacional desses dados para países que possuem legislação semelhante à nossa, ou você pode incluir nos seus contratos cláusulas informando que você garante o cumprimento da LGPD e garante toda a proteção dos dados e a privacidade do titular. E um detalhe, se você armazena dados dos seus clientes ou dos seus colaboradores num provedor de armazenamento que fica lá nos Estados Unidos, por exemplo, saiba que você está fazendo transferência internacional de dados. Então, isso deve ficar claro nos seus contratos. E a lei criou duas figuras que, em conjunto, são conhecidas como agentes, que é o controlador e o operador. O controlador é aquela figura que toma a decisão de fazer a coleta dos dados, né? E o operador é aquele que irá seguir as diretrizes que o controlador assim ou definir contratualmente para proteger os dados que ele compartilhar com o operador, né? Então, eu ressalto sempre que o controlador deverá definir no contrato quais são as diretrizes que o operador deverá seguir, inclusive quais são as medidas técnicas, quais são as tecnologias que o operador deverá seguir para proteger os dados que ele compartilhar. Por quê? Se houver um vazamento de dados lá no operador, controlador e operador respondem de forma solidária. Então, para o controlador depois entrar com uma ação regressiva contra o operador para recuperar seu prejuízo, ele precisa de todo esse conjunto de provas. E a empresa deverá ter um canal de comunicação, preferencialmente pelo seu site, tá? Onde o titular poderá exercer os seus direitos, aqueles que nós listamos. E um cuidado a mais. Se a sua relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, saiba que o fornecedor de produtos ou serviços deverá garantir ao consumidor acesso aos seus dados pessoais que foram coletados. E se o fornecedor impedir ou dificultar o acesso do consumidor a seus dados, isso pode constituir crime. Ou seja, se eu não tiver um canal de comunicação eficiente, ou se eu não tiver um canal de comunicação, tá, o titular dos dados pode abrir uma queixa-crime na delegacia do consumidor. Então, cuidado quando você for implementar o seu canal de comunicação. E se a finalidade foi alcançada, os dados deixaram de ser necessários, terminou o período de tratamento ou para atender o desejo titular, obrigatoriamente eu deveria eliminar o dado da minha base de dados. Salvo-se por cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, ou seja, eu tenho uma legislação que me obriga a manter os dados dentro da minha base de dados, mesmo que o titular peça para eliminar, ou se eu anonimizar o dado e não permitir acesso a terceiros. E como é que eu faço o tratamento regular para cumprir a LGPD? É através da Política de Segurança da Informação e Privacidade. É aquele documento que eu deveria implementar, capacitar todo mundo, emitir o certificado que todos participaram da certificação, tá? E entregar para todo mundo esse documento, onde, por meio dela, conseguirei garantir a confidencialidade, a integridade, que isso aqui será vital na esfera judicial, comprovar que os logs que foram gerados, os registros digitais jamais foram corrompidos, a disponibilidade, a autenticidade, comprovar que o interlocutor, ou seja, a pessoa com a qual eu estou conversando é realmente quem deveria ser, a legalidade, para comprovar que eu estou seguindo toda a legislação vigente no país, porque não basta eu observar somente a LGPD, eu tenho que observar toda a legislação vigente, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Código Penal, e também lá terão os processos para dar continuidade ao negócio, caso eu seja, por exemplo, vítima de um WannaCry. E também consigo estruturar os sistemas conforme a LGPD assim o determina, ou seja, aptos a atender os requisitos de segurança, seguir os padrões de boas práticas, seguir os princípios gerais da lei, ou seja, reforça ainda mais que eu tenho que seguir os princípios que são de observância obrigatória, e cumprir as demais normas regulamentares que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados com certeza irá emitir. E também consigo produzir os registros digitais com garantia de integridade e autenticidade, conforme o Código de Processo Civil assim determina, e também conservar esses registros contra acesso, uso, alteração não autorizados, também como o Código de Processo Civil assim determina. Também consigo manter esses registros de acesso sob sigilo em ambiente controlado de segurança, conforme o Marco Civil determina, e também estabeleço que o meu data center, a sala onde estará o meu servidor, terá um rigoroso controle de acessos, autenticação dos acessos aos registros, inventário de acessos, contendo a identidade do usuário, momento, duração, arquivo acessado e perímetro de segurança. Por que eu ressalto esses pontos? Porque todos esses pontos estão num decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet. E, com certeza, se houver uma discussão sobre os logs, o outro advogado vai determinar que seja feita perícia, e ele vai utilizar justamente esses pontos da lei como quesitos, ou seja, perguntas para o perito responder. E se for tudo não, já começa a comprometer minha prova digital. Então, por isso que eu tenho que seguir todos esses padrões que nós vimos até agora para garantir a força probante do documento eletrônico. E outro detalhe,
Se o juiz verificar que aquilo que foi narrado na petição inicial do titular dos dados tem uma probabilidade de ser verdade, o custo da prova vai ser muito alto para o titular dos dados produzir, ou há uma desigualdade entre o titular dos dados e o controlador, o juiz vai inverter o ônus da prova, né? Então, caberá ao controlador o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, né? Então, vejam o perigo de você não seguir o que está previsto na LGPD. E tudo isso tem que ser observado desde o momento da coleta até que os dados sejam descartados. E um detalhe, pela LGPD, se eu não observar a legislação e não fornecer devida segurança para o titular, a lei classifica isso como um tratamento irregular, ou seja, eu abro as portas para receber as ações indenizatórias contra a minha empresa e também poderia ser autuado pela autoridade nacional. Tá? E outro detalhe, se o juiz verificar que a personalidade jurídica da minha empresa está sendo um obstáculo para o titular dos dados receber o valor da sua indenização, por exemplo, tá? O juiz pode retirar essa personalidade jurídica da frente e ir direto nos bens dos sócios. Tá? Principalmente se a sua relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sua relação entre empresa e titular dos dados. Tá? Então, vejam a necessidade de você seguir todos esses passos que a gente viu até agora. E o que é que pode acontecer perante a autoridade nacional? Receber uma advertência, uma multa simples ou diária de até 50 milhões de reais, tornar pública a infração, ou seja, arruinar a minha imagem e ter os dados referentes à infração bloqueados ou eliminados. Então, por isso a importância de eu ter um comitê de segurança da informação na minha empresa, formar no mínimo pelo jurídico, a TI, o RH e o pessoal de comunicação, e aqui vai estar a figura do encarregado, essa nova profissão que a legislação criou. O encarregado pode ser uma pessoa física ou jurídica, ou seja, você pode terceirizar, e ele que vai ser o canal de comunicação entre o controlador, o titular dos dados e a autoridade nacional, ele que vai ajudar na capacitação de todo mundo na empresa, e ele que vai executar o que está na política de segurança da informação e aquilo que a autoridade nacional emitir, né, as normas complementares. E assim a gente verificou os 3 pilares da segurança da informação, né, que são os processos, as tecnologias e as pessoas. Né? E vejam a importância de ter um comitê de segurança da informação dando o respaldo para o encarregado, porque o encarregado não vai estar sozinho dentro da empresa. Né? Porque quando tiver um incidente, eu deveria comunicar tanto os titulares quanto a autoridade nacional. E a legislação traz o passo a passo de como tem que fazer isso. Que será dentro de um prazo razoável, quais os titulares afetados, quais os dados pessoais que foram afetados, né? Que medidas técnicas eu utilizei para proteger aqueles dados, né? que eu utilizava para proteger aqueles dados, e o que é que eu utilizei para diminuir o impacto negativo para o titular dos dados. Mas nem tudo precisa terminar em lágrimas, né? Porque se eu comprovar que eu não violei a LGPD, né, eu posso não ser responsabilizado. Então, como é que eu provo isso? Através da política de segurança da informação, através da ata de criação do meu comitê de segurança, através do regimento interno do meu comitê de segurança, através das atas de reunião do comitê de segurança junto com o encarregado, logicamente, através do certificado emitido após todos os meus colaboradores serem treinados sobre segurança da informação, através do meu relatório de pentest, análise de vulnerabilidade, ou seja, são esse conjunto de documentos que irá comprovar que você está cumprindo a LGPD. Ou se a sua base de dados vazou, você comprovar que ela estava criptografada. E como que nós podemos ajudar? Nós fazemos todo o mapeamento dentro da sua estrutura para verificar o fluxo dos processos, né, onde tramita os dados pessoais, escrever a política de segurança da informação, capacitar todo mundo e emitir o certificado de participação no tocante à segurança da informação, adequar o RH a essa nova realidade, analisar os contratos, tanto quando a sua empresa figura como controlador e operador, e também os contratos de trabalho, criar, treinar e também poder participar do comitê de segurança, treinar a figura do encarregado, ajudar nas defesas e criar tabela de temporalidade. Inclusive, nós somos aqui em Curitiba a única empresa credenciada ao ECSIM, né, que é uma certificadora holandesa, que por tradição ela certificava os profissionais na área de IT, COPT, agora está certificando o DPO. Então, nós ministramos os cursos para todas as pessoas que participaram do projeto, são 50 horas de curso, e aquela pessoa que deseja obter a certificação, que é mais um documento que poderá lhe ajudar em sua defesa, tá? Ela poderá fazer a prova diretamente com a ECSIM e obter o certificado com validade internacional, tá? De que ela é um DPO. Então, muito obrigado a todos e espero que tenha contribuído com vocês esse conhecimento que nós passamos agora. Agradecemos ao senhor Guilherme Guimarães, da Datalerj, pela sua apresentação.